Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui o nosso segundo encontro a respeito da disciplina Direito Empresarial e Relações de Consumo. Quais são as temáticas que nós vamos tratar na presente aula? Nós vamos inicialmente tratar sobre o nome empresarial, vamos tratar aqui a respeito de sociedade simples, sociedade limitada e, por fim, nós trataremos a respeito de sociedade limitada unipessoal. Bem, o nome empresarial. O nome empresarial, ele é um item de identificação da pessoa física ou da pessoa jurídica nas relações sociais. Segundo o artigo 17 e artigo 18 do Código Civil Brasileiro, a legislação ela protege aí o nome do indivíduo ou o nome da sociedade contra o uso difamatório, que é aquele uso em que se visa lesar a reputação social do sujeito ou da sociedade. O uso, do nome não autorizado para fins comerciais também ele é protegido no Código Civil. Então, obviamente, se o indivíduo usa o nome de uma sociedade ou de outro indivíduo para fins comerciais sem autorização do interessado, esse indivíduo aí pode, inclusive, pleitear ações aí de cunho indenizatório contra o uso indevido do nome, ok? O nome, sob o aspecto societário, ele pode se suceder através de firma ou denominação. E é muito importante se atentar para a configuração do nome, haja vista que, caso haja alguma omissão de alguma expressão importante no nome, isso pode mudar a responsabilidade civil da sociedade, podendo ser essa responsabilidade limitada ou ilimitada, a depender da ocasião. Vamos lá, nome empresarial. O nome empresarial ele se divide em dois tipos aqui. Nós temos a firma de um lado e temos a denominação do outro. Como que funciona a firma? A firma, primeiramente, obrigatoriamente, deve conter um nome civil do sócio ou do fundador da sociedade, por exemplo. E de maneira opcional, a seguir aí do nome civil, você pode adotar o ramo da atividade ou o objeto social do empreendimento. No outro nós temos aqui a denominação. A denominação ela começa pelo objeto social e de maneira opcional, de maneira facultativa, você pode colocar aí o nome civil ou do sócio ou então do fundador. Vamos aqui, exemplos de firma. Nós pegamos aqui um material aqui da internet. Esse material está disponível aí nas fontes dos slides. Aqui temos exemplo de firma aqui, Antônio Costa. E na firma o nome civil ele é obrigatório. E em seguida temos aqui Antônio Costa Calçados. A expressão calçados aqui seria o objeto social. No caso da firma, como eu já havia dito, o objeto social ele é facultativo. Do outro lado, nós temos a denominação. Já a denominação, ela se inicia aqui com o objeto social, o ramo da atividade. Esse objeto social ou ramo da atividade empresarial, ele é obrigatório na hora de se colocar o nome. E também facultativamente você pode colocar o nome civil do fundador ou do sócio. Exemplo aqui, Livraria José Gomes S.A. Aqui nós temos exemplos de sociedades que utilizam apenas a firma. Temos aqui o empresário individual, a sociedade em nome coletivo, bem como a sociedade em comandita simples. Nós temos aqui o caso de denominação, que o uso é obrigatório na configuração da denominação. Temos aqui a sociedade anônima e a cooperativa. E temos alguns tipos de sociedades que podem usar
tanto firma quanto a denominação, a exemplo da sociedade limitada unipessoal, a sociedade simples e a sociedade em comandita por ações. Bem, na sociedade limitada, ela pode usar tanto firma quanto denominação. Entretanto, é obrigatório o uso do termo, da expressão limitada ou a sua abreviatura, a expressão LTDA. Caso haja a omissão da expressão limitada ou LTDA, isso pode importar aí em responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, certo? Então é muito importante colocar essa expressão para que não haja aí algum tipo de responsabilidade. Aí temos aqui exemplos de sociedades limitadas que adotam firma. Os senhores podem reparar que sempre começam aí com o nome civil, e o nome civil, no caso de firma, ele é obrigatório, e no segundo plano, aí, em seguida do nome civil, nós temos o objeto social, aí nesse caso ele é facultativo, e temos aqui exemplos de denominação. Já na denominação, o objeto social, a sociedade começa com o nome do objeto social e esse objeto ele é sempre obrigatório. Já o nome civil, ele se torna aí facultativo. E, em resumo, não se pode esquecer aí da expressão limitada e ilimitada, sob pena dos administradores da sociedade responderem aí de maneira solidária e ilimitada, ou seja, esses administradores podem responder qualquer tipo de lesão aí que a sociedade possa cometer em face de terceiros. Essa responsabilidade ela vai englobar o patrimônio particular dos administradores, e a responsabilidade aqui é solidária, ou seja, o lesado ele pode escolher um administrador ou todos os administradores, e o administrador poderá aí responder com seus bens particulares, já que a responsabilidade ela é ilimitada. Quanto ao nome empresarial da cooperativa, ela funciona sempre na chave da denominação, ok? Então, também é importante, após aí a denominação, colocar o termo cooperativa. Exemplo aqui, Cooperativa Queijo de Minas. Já na sociedade anônima, esta obrigatoriamente terá o nome sobre a configuração da denominação. E é importante usar, após ali no fim do nome, o termo Sociedade Anônima, Companhia, ou então a abreviatura SA. Exemplo aqui de denominação: Fábricas de Chocolates SA, Banco Americano SA, Companhia e Vinícola Gaúcha, aí temos aqui o termo companhia, ou seja, para identificar a sociedade anônima é importante colocar essas expressões: sociedade anônima, companhia ou então SA. Quanto ao empresário individual, ele poderá adotar aí como firma o seu próprio nome, ok? Ou seja, começa aí com o nome civil do empresário, o objeto social ele é facultativo. Já no caso do nome empresarial na sociedade comandita por ações, esta aí ela pode adotar tanto firma quanto a denominação, e é preciso colocar a expressão comandita por ações. Aí temos aqui exemplos aqui de firmas em que sempre começa com o nome civil: Lucas Carvalho, Jonas Paulino e Ângelo Salgado, e coloca aqui comandita por ações, ok? Temos aqui exemplo de denominação, onde se coloca o objeto social: Frigorífico Alvorada, comandita por ações. Então é nessa chave aí que vai funcionar a sociedade comandita por ações. Então você pode colocar tanto a firma, ou seja, o nome civil sendo o objeto social facultativo, em seguida a expressão comandita por ações, ou então a denominação. Você inicia ali com o objeto social, que é obrigatório. Facultativamente você pode colocar firma, ou seja, o nome civil, e não se esqueça da expressão comandita por ações.
Já na sociedade em nome coletivo, esta aí, né, ela pode adotar ela adota a firma, né, ela adota a firma e coloca-se aqui o aditivo e companhia. E esse aditivo e companhia, ele pode ser extenso ou abreviado. Aí aqui temos aqui o exemplo, né, do Pedro, do Otávio e do Rafael, que são sócios, e o nome empresarial ficou como? Ficou Pedro Lima, certo? E companhia. Ou então Pedro Lima, Otávio e companhia, ou então o nome dos três e etc. Ok? Mas é importante colocar aqui a expressão e companhia no caso de sociedade em nome coletivo. Já na sociedade comandita simples, ela vai adotar aqui a firma, né, ou razão social, seria a mesma coisa, e deve aí colocar o nome de pelo menos um dos sócios comanditados com aditivo aí e companhia. E esse companhia ele pode ser escrito por extenso ou então por abreviatura. Aí aqui temos exemplo: Josué Silva e João Nunes são sócios comanditados e Paulo Ribeiro é o sócio comanditário. Aí no caso vai ter que colocar o nome de quem? Dos sócios comanditados e colocar a expressão e companhia ou então CIA. Já na sociedade em conta de participação, ela não pode ter nem firma e nem denominação. E no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, via de regra adotam a firma, mas hoje esta é dispensável. Já o empresário que não se enquadre legalmente como microempresa individual, ele vai adotar a firma. No caso de sócio falecido, ou sócio excluído, ou sócio que simplesmente aí se retirou do quadro societário, o nome desses sócios eles não podem ser conservados aí na firma individual, né, na firma social, ok? Vamos aqui, né, para o próximo tópico. Já quanto ao cancelamento, no caso da sociedade que vier a ser liquidada ou quando há a cessação do exercício da atividade empresarial, aí nesse caso a inscrição do nome social, aliás, do nome empresarial, será cancelado aí nos termos do artigo 1155 e do artigo 1768 do Código Civil. Recentemente aí, por volta aí, se eu não me engano, em 2021, a Lei 14.195 de 2021, que alterou a Lei 8.934 de 1994, que trata aí a respeito do registro público mercantil. Hoje em dia houve uma modificação no nome empresarial. Hoje em dia, qual é uma opção em que os sócios eles podem aderir? O empresário ou a pessoa jurídica, né, a partir de 2021, eles poderão optar por utilizar como nome empresarial o número do CNPJ, né, ou seja, o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas como nome, e seguido aí da partícula identificadora aí do tipo societário. Se, por exemplo, os sócios eles resolverem aí adotar o CNPJ como nome, então ele vai colocar o número do CNPJ e em seguida, né, se for no caso de sociedade limitada, em seguida vai colocar a abreviatura ou a expressão LTDA ou então até mesmo a palavra limitada. Essas aqui são as fontes de onde eu retirei aqui a pesquisa, né, para elaborar a aula. E vamos aqui para o segundo tema. Nós iremos, doravante, tratar a respeito de sociedade simples. Bem, a sociedade simples é aquela sociedade em que está ausente pelo menos algum elemento de empresa. Vale ressaltar que nós já estudamos os elementos de empresa na aula passada. Ok? Geralmente é uma sociedade formada por profissionais intelectuais como médicos, músicos, engenheiros e advogados, e o objeto social é a própria atividade intelectual. A sociedade simples ela é constituída por meio de um contrato social, ok? E a sua dissolução
e a sua constituição, o seu nascimento, eles estarão regidos aí pelo Código Civil. E vale lembrar que como a sociedade simples, ela nasce por meio de um contrato social, esse contrato ele tem que ser levado ali para o registro civil de pessoas jurídicas, certo? Onde o contrato deverá ser depositado e registrado. No contrato social é muito importante que haja a qualificação dos sócios, bem como a qualificação da própria sociedade. Em relação ao sócio, o que deve conter ali no contrato social? Tem que conter o nome, a nacionalidade, o estado civil, profissão, residência, certo? E no caso do sócio ser uma outra pessoa jurídica, né, tem que colocar a sede, o número do CNPJ e etc. aí, ok? Se for, né, no caso de... se for no caso de outra sociedade a não ser simples, né? Então, gente, no caso de sociedades simples, que somente podem ser compostas de pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas é outro ponto aqui que nós vamos tratar. Esqueçam aí, quando eu tentei falar aqui de pessoa jurídica, mas no caso de sociedade simples, a qualificação do sócio é preciso colocar aqui em relação ao quê? A profissão, o estado civil, a residência e etc. Por que a qualificação ela é importante? Porque alguns tipos de pessoas elas estão impedidas, né, de serem sócias administradoras desse tipo de sociedade. E a gente viu, né, a respeito, né, do impedimento e da incapacidade na aula anterior, ok? Quanto ao capital social da sociedade, esse capital ele deve ser expresso em moeda corrente, ok? O capital ele também pode, caso, por exemplo, algum sócio não tenha um dinheiro ou um patrimônio, né, que faça parte do capital social, ele pode contribuir por meio de serviços, ok? Por meio de serviços. Em relação à subscrição e integralização das cotas, né? No contrato social deve especificar a quantidade de cotas que pertencem, que pertencem a cada sócio, ok? Todos têm o dever de subscrever ali, de prometer, de realizar a promessa de integralizar as cotas sociais. As cotas sociais, vale lembrar que a subscrição é a promessa de transferência de patrimônio ou de capital para a empresa, e a integralização é a transferência em si, ok? A transferência em si. E, como eu já disse, né, caso o sócio não tenha patrimônio para transferir para a sociedade simples, ele pode, inclusive, contribuir com serviços, né, o que chamamos de sócio indústria, certo? Agora, caso o sócio prometa, mas não transfira, né? Caso o sócio ele prometa aí que vai transferir parcela do seu patrimônio para a sociedade e ele não realiza essa promessa, nós temos aqui o que chamamos de sócio remisso. O que se deve fazer aí em relação ao sócio remisso? Primeiramente, deve-se notificar o sócio remisso quanto à demora da transferência, ok? Deve-se notificar, notificar aí que o sócio deve transferir no prazo de não sei quantos dias, de acordo com o contrato social, e se ele não transferir, o que vai acontecer? Ele vai responder por eventuais prejuízos, e além disso, a maioria dos sócios pode optar por expulsar o sócio remisso da sociedade, ou então reduzir a cota do sócio. Caso, por exemplo, ele só integralizou ali, no nosso exemplo hipotético, caso, por exemplo, ele apenas integralizou uma parte do capital social. Então, se o sócio integralizou apenas uma parte do capital social, então, nesse caso aí, faz jus à redução de cota. Ok? A administração da sociedade. O contrato social ele deve mencionar quais são as pessoas naturais aí que serão incumbidas no quesito administração da sociedade simples. No caso de atos em que se exigem aí uma competência conjunta de vários administradores, então nesses atos é preciso haver uma prática conjunta de todos os administradores, salvo nos casos urgentes em que, se depender
do consenso de todos ali naquele momento, isso pode ocasionar um prejuízo grave aí para a sociedade. Então, nesses casos de urgência, o administrador ele pode decidir sozinho. E uma outra observação fundamental é que a atividade do administrador ela é personalíssima, e o administrador ali, na hora de prestar o seu serviço, ele não pode se fazer substituir, ele não pode colocar um substituto no seu lugar, ok? E uma das obrigações dos administradores é prestar contas aos sócios, ok? No que tange aí a administração da sociedade. A sociedade ela responde pelos atos do administrador, porém o administrador ele pode responder solidariamente perante a sociedade ou perante terceiro prejudicado no caso aí, de comprovação de culpa no desempenho de suas funções, ok? Quanto à distribuição de resultados, os sócios eles vão participar dos lucros e das perdas, certo? E essa participação ela vai se suceder de maneira proporcional à quantidade de cotas de cada um. E no caso do sócio que só contribui por meio de serviço, ele só vai participar dos lucros, ok? E, por fim, aqui no artigo 1008 do Código Civil é nula aí a estipulação contratual que exclua qualquer sócio aí da participação dos lucros e das perdas. Ok? Quem pode ser a sociedade simples? Nós temos aqui a sociedade simples pura, uma sociedade cooperativa, ela é simples. A sociedade limitada ela pode optar por ser uma sociedade simples ou apenas uma sociedade limitada. As sociedades em comandita simples, ok? E temos a sociedade em nome coletivo. Então, todas essas configurações aqui podem ser sociedades simples. A responsabilidade dos sócios na sociedade simples, ela é subsidiária, em outras palavras, responde primeiro o patrimônio da sociedade, depois de esgotado o patrimônio da sociedade, aí entra o patrimônio do sócio, e quando entrar o patrimônio do sócio, aí nós temos aqui o que chamamos de responsabilidade ilimitada. Agora, a situação diferente é na sociedade simples limitada. Nesse caso aqui, os sócios eles serão responsáveis aí de maneira limitada quanto aos valores aí do capital social, desde que esse capital, obviamente, esteja totalmente integralizado. Agora, se ele não estiver integralizado, aí nós não teremos a responsabilidade limitada. Nós teremos aí uma responsabilidade solidária, ok? Deliberações sociais. Quantas deliberações sociais, sobretudo aquelas que estão enumeradas no artigo 997 do Código Civil, como o nome empresarial, o objeto social, a sede, o foro ou o prazo de duração da sociedade, nesse caso aí, qualquer tipo de alteração vai depender do consentimento unânime do sócio. Agora, já as decisões que têm um escopo fora do artigo 997 do Código Civil, aí vai depender aí da decisão de mais da metade do capital social, ok? Então, é importante aí os senhores deem uma lida aí no artigo 997 do Código Civil, 998 e 999 do artigo do presente diploma legal. Em relação à cessão de cotas, ok? Quando que a cessão de cotas é levada? Quando que um sócio pode vender a cota para terceiros? E quando que essa venda é válida? Primeiramente, para que essa venda aí, essa cessão de cotas seja válida, é preciso o consentimento dos demais sócios. E o segundo requisito é que vai haver a cessão? Sim. Se vai ocorrer a cessão, nós temos que modificar o contrato social e averbar ali no registro de pessoas jurídicas, ok? E segundo aí, consoante o artigo 1003, parágrafo único, o sócio que cedeu a sua cota, ele pode responder ali por um prazo de até 2 anos depois de averbada aí a modificação do contrato, perante a sociedade e terceiros, quanto ali, algumas obrigações não cumpridas. Então,
o sócio, né, se ele realizou alguma pendência ou ele lesionou alguém, ele vai continuar sendo responsável por essa exceção, né, por essa lesão, no prazo aí de até 2 anos, depois de averbado aí a modificação do contrato social. Agora nós temos aqui um terceiro tema, né? Nós vamos aqui para a sociedade limitada. Vamos aqui estudar para a sociedade limitada. A primeira observação é que a limitação da sociedade limitada, a primeira observação é que a responsabilidade do sócio na sociedade limitada, ela, pelo próprio nome diz, existe uma limitação, ou seja, o patrimônio que vai responder por qualquer lesão ou qualquer dano aí a terceiro, ele vai ser limitado ali ao que está, certo, no nome da sociedade. Então é o patrimônio da sociedade que vai responder e não o patrimônio particular do sócio. Por isso que a responsabilidade ela é limitada. Esse tipo de sociedade ele é firmado por meio de um contrato social, seguindo aqui a mesma chave da sociedade simples. Porém, a diferença aqui é que na sociedade limitada nós não permitimos a figura do sócio de indústria, ou seja, aquele sócio que contribui por meio de serviços e não por meio aí de bens. Quanto à legislação aplicável, nós temos a legislação do artigo 1052 até o artigo 1087 do Código Civil. No caso de omissão do Código Civil, se ocorrer alguma situação jurídica e essa situação jurídica não está prevista ali nos artigos 1058 e 1087, que rege a sociedade limitada, aí nesses casos omissos deve-se aplicar as disposições relativas à sociedade simples. E o próprio contrato social, né, pode dispor, por exemplo, que no caso de omissão, algumas regras da sociedade anônima elas podem ser aplicadas. Entretanto, gente, é importante observar que algumas matérias típicas de sociedades anônimas, como por exemplo, emissão de debêntures, abertura de capital, instituição de cotas preferenciais, nesse caso aqui, como são características específicas de sociedades anônimas, esses tipos de cláusulas, elas não poderão ser colocadas no contrato social, em termos de sociedade limitada. Ok? Subscrição e integralização, né? O capital social, no caso da sociedade limitada, ele vai ser dividido em cotas. As cotas elas podem ser divididas de maneira igual ou desigual e pela exata estimação ali de bens e dinheiro, né, de capital ali envolvido, né, na questão de transferência, os sócios eles vão responder solidariamente por isso, né, caso não haja uma integralização do capital. Né, temos aqui uma pergunta, né? E se o sócio promete, né, mas não integraliza, né? Aí nesse caso, do mesmo modo que acontece na sociedade simples, nós temos aqui um sócio remisso, ok? O sócio ele vai ser caracterizado como sócio remisso. Sendo caracterizado como sócio remisso, ou seja, é aquele sócio que promete, mas não cumpre. Ele subscreve ali, promete que vai transferir não sei quantos reais, mas ele não integraliza, ele não transfere de fato a importância para a sociedade. Então, quais seriam as opções desse sócio remisso? Ele pode simplesmente purgar a mora, certo? Indenizar eventuais prejuízos aí da sociedade e realizar de fato a integralização. Ou ele pode permanecer inerte e se sujeitar à cobrança judicial. Ou também temos uma terceira opção administrativa aqui, que seria a exclusão da sociedade, ok? Então, nesse caso, esse sócio aí, caso haja uma previsão no contrato social, nesse caso, esse sócio ele vai ser excluído. A importância aí que ele transferiu, que ele prometeu, haverá aí uma diminuição do capital social, já que não se vai mais contar com o dinheiro dele que ele prometeu ou que ele transferiu.
ok? Existe também a opção dos outros sócios adquirirem a cota do sócio remisso, e o capital que foi investido, né, pelo sócio remisso, né, no caso o capital aí parcial que foi transferido, esse capital ele vai ser devolvido. No entanto, esse capital que vai ser devolvido será abatido a quê? Será abatido a eventuais prejuízos e despesas que esse sócio remisso causou causou em face da sociedade. A administração da sociedade limitada. A sociedade limitada, ela não pode ser administrada por pessoa jurídica, ok? Ela não pode ser administrada por pessoa jurídica, ok? Vale lembrar que uma pessoa jurídica pode ser sócio de uma sociedade limitada. E retornando àquele tema ali que eu falei sobre a sociedade simples, também é possível uma pessoa jurídica, né, fazer parte ali do quadro societário da sociedade simples, ok? Mas quanto à administração, a pessoa jurídica ela não pode administrar, via de regra, né, a sociedade limitada. E também o artigo 1011, parágrafo 1º aqui do Código Civil, ele tem um rol aí de pessoas que não podem ser administradoras. Geralmente são pessoas que cometeram determinados crimes, geralmente crimes contra o sistema financeiro, crimes contra crimes que envolvem aí a administração pública, no caso de prevaricação, concussão, peculato. Então, esses crimes listados, caso o administrador seja criminalmente condenado e não tenha feito aí a sua habilitação criminal, que é quando o administrador, depois de algum prazo, após o cumprimento de pena, ele pode querer, entre aspas, limpar ali a sua ficha, né? Entrar com um processo de reabilitação, reabilitação criminal, desde que preenchidos ali alguns requisitos que estão presentes aí no Código Penal, etc. Nesse caso aí, no caso do administrador que foi condenado e não fez a reabilitação, ele não vai, né, ele não pode, está proibido ele assumir a administração de uma sociedade, ok? E a atividade do administrador, seguindo a mesma lógica da sociedade simples, né, ela vai ser personalíssima, ok? Ela vai ser personalíssima. Como que é feita a designação do administrador? Nós tivemos aqui uma alteração recente, aqui faz uns dois anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos no Código Civil. Hoje a designação do administrador funciona sob 2 chaves. Tem que se perguntar, o administrador ele é sócio ou não é sócio? Se ele não for sócio e o capital da sociedade não estiver integralizado, então, nesse caso, para ele ser designado administrador, vai depender da vontade de sócios que tenham aí 2/3, né, no conjunto, aí, somando tudo ali, de capital ali que foi transferido para a sociedade. Então, nesse caso, tem que ter uma aprovação de, no mínimo, aí, de sócios, aí, um conjunto de sócios, de aprovação de, no mínimo, 2/3 do capital social. Agora, se o capital social estiver integralizado, então basta a aprovação aí de mais da metade do capital social. Em outras palavras, a votação será conforme as cotas, o valor das cotas, ok? A votação ela não é por cabeça, a votação é pela quantidade de dinheiro de sócios pela quantidade de dinheiro que foi transferida pelos sócios. Quanto maior é a quantidade de dinheiro, né, que foi transferida aí, uma linguagem leiga mesmo, né, já que os senhores estão no curso técnico, maior será aí o número de votos para esse sócio, né? É óbvio que nós devemos atentar sobre o que está escrito aí no contrato social. Então, a votação, no caso de sócio, né, no caso de não sócio, né, que pretende ser administrador, para ele ser administrador, além de ele ter uma ficha criminal limpa, aí, sobretudo em relação a crimes contra o sistema financeiro, né, crimes ali cometidos no âmbito da administração pública, além da ficha limpa,
esse sócio ele tem que ter aprovação de 2/3, né, do mínimo capital social, no caso do capital não ser integralizado. Agora, se o capital for integralizado, aí sim nós temos temos aqui a aprovação de mais da metade do capital social. Agora, se ele for sócio, aí a designação será em ato separado do contrato social e é necessária aí a aprovação de mais da metade do capital social. Fim do encargo de administrador, né? Quando que o cargo termina, né? Quando que esse cargo de confiança aí termina, ok? Pode ser pela destituição, ok? Pode ser pelo término do prazo ali fixado no contrato social, pode ser pela renúncia, ou seja, o administrador não quer mais exercer esse ofício aí dentro da sociedade. E vale acrescentar aqui que quando o mandato do administrador termina, essa cessação de cargo ela deve ser averbada no registro competente. Ok? Deliberações sociais. Como que funcionam as deliberações sociais na sociedade limitada? Ok? Bem, em relação às decisões corriqueiras que ocorrem no âmago da sociedade, elas são feitas aí geralmente pelos administradores de maneira individual, ok? Mas alguns assuntos eles precisam da deliberação do sócio, ok? Quais são esses assuntos? Esses assuntos eles estão ali concentrados no artigo 1071, incisos do Código Civil. Por exemplo, nós temos aqui a aprovação das contas da administração. Aí, no caso, né, em termos de deliberação do sócio, a votação, né, vai ser por maioria de votos dos presentes, aí conforme o artigo 1076, inciso 3 do Código Civil. Designação dos administradores. Ali vai necessitar ali de aprovação de mais da metade do capital social nos termos do artigo 1076, inciso 2 do Código Civil. Destituição dos administradores, idem, mais da metade do capital social. Remuneração, mais da metade do capital social. Modificação do contrato social, idem. Incorporação, fusão ou dissolução da sociedade, né? Vale lembrar que incorporação o que é? É quando uma empresa compra a outra e a empresa que foi comprada, ela acaba, ela se extingue. Já a fusão, o que seria a fusão? Quando duas empresas se juntam, as duas se extinguem para formar uma nova empresa. Isso aqui é fusão. Aí no caso de incorporação, fusão, dissolução da sociedade, ou seja, a sociedade resolve aí se acabar, certo? Resolve aí cessar ali o exercício do objeto social. Nesses casos, é preciso haver a aprovação de mais da metade do capital social. Ok? Já no caso de nomeação e destituição dos liquidantes, né, no julgamento de suas contas, caso a sociedade vá à liquidação, ou seja, né, em caso de falência e etc., aí a votação será por votos aí da maioria dos presentes. Pedido de concordata. Pessoal, hoje nós não temos mais a figura da concordata. Hoje o que temos é a recuperação judicial. O que seria a recuperação judicial? De maneira mais leiga, mais acessível, a recuperação judicial é quando uma empresa ela está devendo mais do que ela arrecada, do que ela tem. Porém, a atividade dessa sociedade aqui, a atividade empresarial, ela tem um potencial de conseguir cobrir esse crédito, essas dívidas contraídas. Então, o que vai acontecer, né? A sociedade ela pode entrar na justiça e os outros credores serão ali cientificados, né? Serão citados aí e eles vão fazer um acordo, né? Para que essas dívidas sejam pagas, certo? E esse acordo é o que chamamos de recuperação judicial. Ou seja, né, a sociedade ela vai pagar ali as dívidas conforme a sua capacidade. Ela consegue comprovar em juízo que ela tem capacidade de quitar todas as dívidas, mas porém não com um prazo ali curto demais. Então, hoje o que temos é a recuperação judicial. Vai ter que ser feito ali um acordo judicial
em que essa sociedade vai quitar ali as suas dívidas para que não seja decretada a falência, ou seja, o fim da sociedade. Ok? Então, no caso de pedido de recuperação judicial, leia-se, em vez de concordar da recuperação judicial, aí no caso ali vai precisar da deliberação dos sócios e o quórum é a aprovação de mais da metade, okay, do capital social nos termos do artigo 1076, inciso 2 do Código Civil. Ok? A reunião ou assembleia, né? A assembleia ela se sucede no caso da sociedade, tem aí, né? Na hipótese da sociedade ter mais de 10 sócios, aí nesse caso a reunião e a assembleia elas podem ser convocadas pelos sócios ou pelo Conselho Fiscal, dentro das hipóteses da lei, né? Previstas na lei, né? Na lei civil, do Código Civil. A assembleia dos sócios, ela primeiramente se instaura aí num quórum de no mínimo 3/4 do capital social. Caso não haja a presença de no mínimo 3/4, aí haverá uma segunda convocação. E nessa segunda convocação, a Assembleia ela vai ser instaurada em qualquer número aí, em termos de capital social. E essa Assembleia de sócios, no âmbito aí da sociedade limitada, deve ser realizada pelo menos uma vez por ano, nos 4 primeiros meses. Ok? Nos 4 primeiros meses. Ok? Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal pode existir na sociedade limitada, desde que haja uma previsão no contrato social. O Conselho Fiscal ele tem no mínimo 3 membros, podendo ter também suplentes ali. Os conselheiros eles são eleitos aí durante a assembleia ou reunião, a assembleia no caso de uma sociedade ter mais de 10 sócios, e o papel principal do Conselho Fiscal é exercer a fiscalização contábil, e nada impede também do Conselho Fiscal denunciar crimes, erros e fraudes aí cometidas pela sociedade, ok? E a responsabilidade aí dos conselheiros seguem a mesma lógica da responsabilidade dos administradores, ok? Exclusão do sócio, certo? Quando que o sócio da sociedade limitada ele pode ser excluído? A resposta depende. Vamos aqui para o caso do sócio minoritário. Primeiramente, para você expulsar o sócio minoritário, é preciso haver previsão no contrato social. Segundo, o sócio tem que praticar um ato considerado gravíssimo ali, né, descrito no contrato social. Terceiro, tem que haver uma assembleia ou uma reunião específica para esse fim. Quarto, o sócio, né, minoritário que pode ser expulso, ele tem que ser notificado previamente aí sobre essa reunião. E essa notificação tem que ser num prazo aí razoável para que esse sócio prepare o seu direito de defesa, né? E no momento que ocorrer a assembleia, vai ser oportunizado aí, vai ser oportunizada aí uma chance para o sócio exercer ali o seu direito de defesa. E o quórum para expulsão é mais da metade do capital social. E por fim, se o sócio vai ser de fato expulso, a sua expulsão tem que ser motivada, tem que ser fundamentada, ou seja, tem que explicar de maneira detalhada o porquê desse sócio, né? Porquê, né? Qual o motivo desse sócio ter sido expulso da sociedade. No caso de sociedade com 2 sócios, o majoritário pode excluir o sócio minoritário, desde que haja previsão no contrato social, mais o ato gravíssimo, né? Mais a previsão do ato gravíssimo no contrato social. Isso aqui é uma interpretação, né, do enunciado aí, 17, da Jornada de Direito Comercial do CJF, né? Então, isso é uma interpretação aí, né, de doutrinária, né, podemos dizer assim, né, de uma convenção de juízes que que estão interpretando dessa maneira, né? No caso de 2 sócios, o sócio majoritário
pode expulsar o sócio minoritário, a doutrina e o CJF entendem que sim, desde que haja previsão no contrato social, mais a justa causa. Então, como é que fica a esquematização dessa expulsão? Se for minoritário, é preciso ter previsão no contrato social, a assembleia, né, tem que ter o direito à defesa, ok? Agora, e se não tiver previsto no contrato? Aí, gente, a exclusão vai ter que ser feita via processo judicial, ok? Outra pergunta, o sócio majoritário, ele pode ser expulso? A resposta é positiva, desde que essa expulsão seja, via de regra, por via meio judicial, ok? E, por fim, né, nós temos aqui o último tema da nossa aula, sociedade limitada unipessoal, ok? A sociedade limitada unipessoal, ela pode surgir diante das seguintes situações. Pode surgir quando, por exemplo, existe uma sociedade de duas pessoas, uma se retira e então as cotas acabam se concentrando num único sócio. Pode surgir por meio da conversão de empresário individual para a sociedade limitada unipessoal, ou conversão, né, de sociedade pluripessoal para a sociedade limitada unipessoal. Essa sociedade limitada unipessoal ou individual, alguns chamam de individual, é aquela sociedade, né, de um só sócio, cuja responsabilidade é limitada ao patrimônio da sociedade. Em outras palavras, o patrimônio particular do sócio, via de regra, não vai responder por eventuais lesões causadas a terceiros. Ok? Características. Quanto as características, né, a sociedade limitada unipessoal, ela vai seguir as mesmas regras que a sociedade limitada, certo? Vai seguir as mesmas regras ali estatuídas no Código Civil. Ambos têm o mesmo regime jurídico, ok? O sócio único, ele pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, certo? A sociedade unipessoal, ela pode ser uma sociedade unipessoal limitada simples, onde onde o objeto social ela não tem um dos elementos de empresa, ok? Aí nesse caso, a sociedade limitada unipessoal simples, o seu registro será feito no cartório de pessoas jurídicas. Já por outro lado, nós temos a sociedade limitada unipessoal empresária. Aí, nesse caso, via de regra, essa sociedade ela tem todos os elementos de empresa e, por consequência, o seu registro será efetivado na junta comercial. Esferas decisórias. Gente, é importante a gente distinguir o que é decisão da sociedade limitada unipessoal e o que é decisão do único sócio. São duas coisas diferentes. E a lei coloca atribuições diferentes. Existem as atribuições do sócio e as atribuições da sociedade. Obviamente, quando a lei coloca a atribuição do sócio, não é preciso, né, haver uma reunião ou uma assembleia por dedução lógica. Basta que, se é decisão do sócio, o sócio ele só vai se manifestar por escrito, certo? Sem haver assembleia ou reunião, até porque assembleia e reunião não faz nenhum sentido, ok? Então, quais são as atribuições aí do sócio, certo? Ou seja, quais são as decisões que comporta ao sócio? Temos a aprovação de contas da administração, nomeação e destituição dos administradores, fixação da remuneração dos administradores, decisão por fusão, incorporação ou cisão, certo? Fusão e incorporação eu já expliquei. Cisão é quando uma sociedade ela se divide em duas, né? A sociedade ela acaba e se divide em duas sociedades diferentes. Isso aí é um exemplo clássico aí de cisão. Modificação de contrato social e aprovação aí de recuperação judicial.
obviamente, né, o artigo 1074, parágrafo 2º do Código Civil, não se aplica no caso da sociedade limitada unipessoal. E o que diz esse dispositivo? Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. Então, nesse caso, o sócio individual ali, né, só tem ele pode, obviamente, votar matéria que lhe diz respeito, né? Isso aí também é uma consequência lógica dessa sociedade ser formada por uma única pessoa, seja física, seja pessoa jurídica. A administração. A administração ela pode ser exercida por pessoa natural e vai ser indicada aí no ato constitutivo ou então em algum outro instrumento apartado. Tanto sócio quanto terceiro não sócio podem ser administradores, ok? Admite-se, inclusive, ali na sociedade o órgão, né, o conselho de administração, desde que nesse conselho de administração não sejam atribuídas aí competências específicas, né, reservadas ao sócio único, ok? E se existir previsão no contrato social, essa sociedade limitada unipessoal pode ter conselho fiscal, ok? Pessoal, encerramos aqui o nosso nossa segunda aula e vamos prosseguir aqui, né, o nosso estudo de direito societário na próxima aula. Até mais.